Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sistemas de classificação dos cafés. Existe bastante polêmica em relação ao que é café tradicional, o que é melhor, se o café gourmet ou se o café especial. Então nós vamos começar com este vídeo abordando um pouco sobre esse tema. O assunto é muito extenso, então não dá para esgotar todo esse assunto apenas em um vídeo. Nós vamos abrir uma série, então a partir desse vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários, deixe a sua dúvida nos comentários e nos próximos vídeos a gente vai trabalhando um pouquinho mais a respeito do tema. Algumas pessoas perguntam por que os cafés especiais, muitos deles não têm o selo da BIC. E aí perguntam, mas tal, fulano de tal, café X, ganhou o prêmio da BIC de primeiro colocado. Então esse é o melhor café do Brasil? Não necessariamente, tá? Porque o sistema de classificação da BIC é um, e nós temos outra entidade credenciadora aqui no Brasil. Na verdade existem várias, mas nós temos a BSCA, que é uma Associação Brasileira de Classificação de Cafés Especiais, mas que utiliza um método de classificação que é o método internacional, que é o método utilizado pela SCA. Então existe uma diferença muito grande entre você ter um café classificado pela BIC e ter um café classificado pela BSCA. Você pode ter cafés com qualidades muito semelhantes, como você pode ter também cafés em categorias diferentes, né? Então vamos falar um pouquinho sobre os métodos de classificação de cada um deles, até para que você saiba, entenda melhor o que você está comprando quando você está comprando um café especial, ou um café gourmet, ou um café tradicional. Então nós estamos utilizando uma régua, que é a régua da BIC, para a classificação de cafés. No sistema de classificação da BIC, está se utilizando uma régua numa numeração que vai de 0 a 10. E, dependendo da faixa dessa classificação, uma nomenclatura. E então nós temos o seguinte: o nível mínimo, que é o nível de corte de classificação da BIC, e isto aqui é um sistema baseado numa classificação física do café, numa determinada amostragem. Quando se encontra mais de 20% de defeitos, ultrapassa 360 defeitos, esse café é considerado não recomendável. Então, caso um produtor tenha algum problema na lavoura, tem algum tipo de, pode ser por pragas, pode ser, existem diversas causas, né, que faz com que esse café possa não ter qualidade mínima suficiente para ser considerado um café tradicional. E essa nota de corte é 4,5. Então, a quantidade de defeitos que pode se encontrar nesse café que não é recomendável, que é acima de 360 defeitos, que seriam acima de 20% de defeito. Agora, num café tradicional ou extra forte, que são esses de supermercado que normalmente se encontram, então quando você vê lá um café tradicional ou um café extra forte, na realidade o que nós estamos vendo? Um café que ele tem até 20% de defeito. Então esse é um dos primeiros problemas que a gente vai observar num café tradicional. E depois tem uma segunda classificação, que são os cafés superior. Por exemplo, aquele café do ponto, eles têm uma linha que hoje está sendo assim enaltecida por ser, até nas cafeterias eles servem, é um café dentro desta classificação. Se você pegar a embalagem do café, você vai observar que está marcado que é um café superior. Esse café superior, ele tem uma pontuação que varia de 6 a 7,2, sendo que aí você teria uma pontuação um pouco maior. Se você tiver uma pontuação um pouco maior, significa que tem um pouco menos de problemas, um pouco menos de defeitos, e tiver uma pontuação menor, um pouco mais de defeitos. Mas isso é quando vai se comprar esse grão verde.
né? Quando normalmente a gente tem acesso a esse tipo de café, ele já foi adquirido e eles normalmente colocam a faixa, dificilmente eles colocam a nota. Se a nota foi 6, 6,5, 7 ou 7,2. Raramente os torrefadores e quem está comercializando coloca a nota em si. Normalmente eles colocam de 6 a 7,2, até porque eles acabam fazendo um blend. Então, eles misturam muitas vezes um café com um pouco mais de qualidade com um café com um pouco menos de qualidade. Nesse café considerado superior, é permitido, você encontra até 10% de defeitos. Os cafés considerados gourmet pela BIC, ele já é um café com muito menos defeitos, não é nem por porcentagem, é por quantidade de defeitos. Então, se você encontrou um café do tipo 2, que ele terá uma pontuação um pouco mais alta, e nesse caso, quando o torrefador vai comprar, ele normalmente ele pode, inclusive, deixar isso registrado. Não existe ainda muita prática no Brasil, muito protocolo no Brasil, no sentido de do torrefador comprar um café gourmet e dizer para o consumidor qual é a nota desse café gourmet, porque se você tiver, ou o tipo, porque se você tiver um café gourmet tipo 2, por exemplo, ele tem um valor muito maior do que um café gourmet do tipo 3, porque do tipo 3 ele tem até 12 defeitos, e do tipo 2 ele tem de 0 a 4 defeitos. Então você pode sim encontrar um café gourmet com uma nota acima de 9, por exemplo, que, via de regra, ele tem ausência de defeitos. Um café gourmet, ele vai da nota de 7,3 a 10, sendo que aí o 7,3 normalmente você vai encontrar de 7,3 a um pouco mais, até aproximadamente 7,5, até 8, você vai encontrar do tipo 3. E acima de 8, geralmente, é do tipo 2. Mas ainda não existe uma prática dos torrefadores, de quem está comprando, torrando e comercializando esse café, de colocar esse selo, ainda que seja um café gourmet, de colocar qual é a nota de fato desse grão e exaltar isso, porque de fato, a partir do momento que o consumidor se torna um pouco mais exigente, pode ser, né, que daqui a um tempo a gente comece a encontrar cafés gourmets com a pontuação correta, que normalmente não é feito isso. Bom, daqui a pouquinho a gente retorna a essa questão do café gourmet, de como ele é classificado e comparando ele com os cafés especiais. Porque o sistema de classificação dos cafés especiais é um sistema diferenciado, é um sistema universal, não é somente aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil quem aplica essa classificação é a BSCA, que é uma associação brasileira, mas a norma em si é uma norma americana de origem, mas é uma norma internacional. É considerado um café especial aquele cuja nota está acima de 80 pontos. Então, primeiramente, é feita uma classificação física a partir do sistema COB, que é o mesmo sistema utilizado pela BIC, de avaliação física do grão, e a partir dessa avaliação é que vai se identificar esse café acima de 80 pontos. Via de regra, você tem um café com uma ausência de defeitos, neste caso, acima de 80 pontos. Um potencial aí em relação à avaliação sensorial. Mas depende muito da torrefação que adquire esse grão, se o resultado final, se o resultado na xícara terá tudo isso que esse grão promete, né? Depende muito. Bom, então vamos voltar aqui a esse aspecto da avaliação física do café. Aqui nós temos alguns exemplos de um sistema de classificação física, que é o sistema COB, tá? Então ele vai identificar, por exemplo, primeiramente as origens do defeito. Então, tem alguns defeitos cuja origem são mais complexos, deixam o seu grão ou café com muito mais problemas
do que outros. Dependendo dos defeitos, ele pode comprometer a bebida final. E aparece isso no sensorial depois. Então, por exemplo, café xoxos, então vocês conseguem olhar aqui nas imagens, né? Grãos xoxos, principalmente, né? Que normalmente você tem problemas aí com adubação, tem problemas muitas vezes genéticos, derivados das mudas, daquela plantação específica, dependendo do caso, mas também pode ser um problema aí com relação ao cuidado, a como esse café foi adubado, como está o solo. Aí temos outras situações, como cafés do tipo concha, que é o caso aqui embaixo. Esses grãos concha, ele praticamente não tem densidade, né? É um tipo de defeito que aparece bastante nos cafés tradicionais, inclusive. Ele não chega a ter aquilo que a gente entende que é a densidade e o sabor do grão. O melhor do grão não está aí. Ele praticamente se torna uma casquinha ali que quando você faz a torra desse grão, além dele carbonizar, ele também deixa com um certo sabor de amendoim, de palha, ele modifica aí com relação ao sabor também. E brocados, principalmente, é um dos mais sérios, né? Brocados ou grãos provenientes aí de ataques de pragas, de modo geral, você tem problemas desse tipo, né? Em que o grão praticamente já foi todo corroído, ele acaba apodrecendo, inclusive, em virtude de ter sido atacado por pragas. Então, se imagine tomando um café 100% com esses defeitos, só com esses que estão aqui, eu falei que tem mais, né? Imagine tomar 100% de um café brocado, por exemplo. Imagine como é o sabor. Então, um dos principais problemas que nós encontramos nesses defeitos é a destringência. Tem muitas pessoas que acham, a gente tem até outro vídeo comentando sobre isso, muitas pessoas acham que o café faz mal, que o café dá dor de estômago, que dá azia, dor de cabeça. Tem uma série de problemas que as pessoas normalmente comentam que tem esses problemas em relação ao café. E, via de regra, um dos maiores problemas é porque 20% daquela bebida que a pessoa está tomando tem esse tipo de problema, tem esse tipo de defeito. E as pessoas, principalmente se forem pessoas um pouquinho mais sensíveis, elas vão identificar esses problemas. Para algumas pessoas, elas nem não chegam a perceber, elas talvez não tenham uma sensibilidade tão apurada. Uma pessoa que tenha um grau um pouco maior de sensibilidade, ela pode sim reagir a esses fatores. Tá? Então, só para a gente fazer aí um exercício de reflexão em relação aos cafés, comparando os cafés tradicionais com os cafés gourmet especiais, tá? Bom, outro formato aí de defeito são os grãos ardidos, por exemplo, né, que também criam uma fermentação não desejada nesse café, né? Muitas vezes frutos verdes. Frutos verdes também geram uma destringência. É como você pegar uma fruta mesmo, verde, e tentar fazer alguma coisa com aquela fruta, ou comer aquela fruta, ou torrar aquela fruta. A destringência ela está presente. Nesse caso, é uma destringência que lembra aquele marrento de uma banana, por exemplo. Tá? É muito semelhante. Então, esses grãos considerados os grãos ardidos são esses que têm algum tipo de fermentação que já começam a deteriorar, mas isso não é feito de uma maneira correta. Hoje existe já nos cafés especiais, existe uma prática de fermentação do café, mas é uma fermentação controlada, é algo muito novo ainda no Brasil. No caso dos cafés fermentados, é um outro processo, existe um controle, existe uma medição, e não é um defeito, e não, daí naquele caso não é considerado defeito. Aqui é uma fermentação, é como se o café tivesse apodrecido no meio do caminho, e aí
coloca-se esse grão junto com os demais, né? Grãos pretos também, que muitas vezes acontece aí uma fermentação muito longa, muito prolongada, e esse grão praticamente ele passou muito do ponto, né? E outros problemas que pode ter algum defeito aí relacionado à colheita são outros tipos de impureza, né? Relacionado aí a casca, folhas, torrões, galhos, né? Tudo isso faz parte também de alguns defeitos que podem ser encontrados. Não que quando vai, por exemplo, para uma torrefação, essas impurezas elas são limpas, tá? Essas impurezas elas não ficam, mas quando você na colheita já observa que esse café tem, por exemplo, um número muito grande desses problemas, encontra-se um excesso de cascas, um excesso de galhos e impurezas, o processo de beneficiamento também é muito mais complexo, então o produtor também precisa melhorar a qualidade do processo dele para que mesmo através da BIC, ele tem aquela classificação mínima necessária, portanto a BIC é sim um selo de qualidade também, né? Tem determinados padrões, cada tipo de qualidade é um padrão específico. E aí nós temos outras origens, outros problemas aí relacionados a defeitos, que são, por exemplo, grãos muitas vezes quebrados, tá? Que se eles forem separados adequadamente, é possível fazer uma torra mais de acordo, mas também são grãos aqui que não tem uma estrutura adequada para a torra, principalmente daquilo que a gente vai considerar um café gourmet ou especial. E aí, por exemplo, grãos que muitas vezes não passaram por um processo de beneficiamento adequado, e aí você tem um descascador mal regulado, por exemplo, fica muita casca, ou fica com a presença de pergaminho, né, que é uma primeira capinha, logo depois que a gente retira a fruta mesmo, tem esse pergaminho. Esses defeitos aqui, eles já são defeitos que estão mais relacionados à torra do café em si, do que propriamente o grão verde. Então é um pouquinho mais fácil aí de você identificar e corrigir esse problema.